Aleluia. Convido os irmãos então a abrirem Apocalipse capítulo 1 e versículo 9. Nós vamos estar falando acerca de um homem. Um homem que andou com Jesus. Um homem que, contado com mais dois dos apóstolos, viram coisas que outros apóstolos não viram. Glória a Deus. Presenciou visões que outros não contemplaram. E vou falar acerca dele. Um era Pedro, outro era Tiago, o outro era João. Se nós olharmos na Bíblia, João ele é chamado de o apóstolo amado de Jesus. Mas quando nós olhamos também os evangelhos, nós vimos que aconteceram 3 cenas em que só estavam esses 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. Uma situação dessas foi no Monte da Transfiguração, em que estavam somente esses 3 homens. Outra casualidade foi na ressurreição de Talita Cume, filha de Jairo. Somente esses 3 homens estavam. Então, eles tinham mais experiência com Jesus, mais contato. Quando então Jesus subiu ao Getsemane para orar, ele chamou 3 homens: Pedro, Tiago e João. Tiago foi degolado em praça pública. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E João, que já tinha sido avisado, quando Jesus estava com os apóstolos, que um não veria a morte até que visse o Filho do Homem na sua glória. Então vou falar acerca desse homem, João, que escreveu esse livro, que é muitas vezes temido por muitos de nós cristãos. Quantos de nós trememos quando falamos em Apocalipse? Logo, nosso cérebro, ele entende que Apocalipse é destruição, é o fim do planeta Terra. Mas eu venho dizer para vocês que Apocalipse, ele é a história do triunfo de Jesus, do bem contra o mal. Convido os irmãos então para lermos junto Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O que aconteceu com esse apóstolo? Por que ele foi parar em Patmos? Logo depois da morte de Maria, mãe de Jesus, João vai para Éfeso. E lá ele escreve 3 cartas. A primeira, a segunda e a terceira epístola de João. E lá ele começa a falar da palavra de Deus. E isso incomoda os romanos. Então, nesse ano, ele pega e leva João para um coliseu. E lá João é jogado, mergulhado em um tanque com óleo fervendo. Logo eles pensavam que iriam martirizar João com óleo, mas nada aconteceu. Então ele pegou e exilou João na ilha de Patmos, lá onde ele recebeu a revelação. Lá João então teve uma visão em que Jesus disse: escreve cartas às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Cadê? Que é Éfeso, Pérgamo, Sardes
Sardes, Aleluia, Jesus. Filadélfia, Laodiceia. Só que cada uma dessas 7 igrejas, elas representavam um marco na história. Representavam cada um de nós em nossos estados emocionais. Éfeso era a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Ela recebeu elogios, como também advertências. E a advertência de Éfeso é que ela abandonou o primeiro amor. Mas ela era fervorosa, ela não aceitava, não tolerava falsos ensinos. E aqueles que se diziam apóstolos foram pegos mentirosos. E isso era bom aos olhos de Deus. Esse era o elogio de Éfeso. Aleluia. Na segunda carta à igreja de Esmirna, nós vamos ver em capítulo 2, no versículo 8. A igreja de Esmirna, convido os irmãos para lermos. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem estava falando? Era Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei as tuas obras Aleluia. e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é a carta para Esmirna. Mas se nós observarmos Esmirna, ela deveria ser um espelho para nós. Porque se nós examinarmos Esmirna, ela não tem advertência. Ela é uma das igrejas em que Deus não vai advertir, porque ela está caminhando na verdade, na justiça. Ela tem agradado a Deus. Ela tem aceitado as perseguições por causa do Evangelho. Ela não negou a fé por um pouco, não trocou a fé por um pouco de prazer em sua casa. Aqui nós estamos falando de irmãos da igreja primitiva em que perderam tudo por causa da fé. Esse é um tempo em que um homem, bispo da igreja, discípulo de João, Policarpo de Esmirna, foi colocado na frente do imperador, e ele disse: nega a tua fé e viverás. Nega a esse Jesus que tu estás pregando. E eu me lembro da frase desse homem. Eu, durante 86 anos, servindo ao meu mestre Jesus, nunca ele me fez mal algum. Como eu, nesse momento, iria negar ao meu Senhor? Então esse imperador começou a ameaçar, a tentar colocar Policarpo sob pressão. Se você não negar a esse Jesus, eu o lançarei às feras e elas te devorarão. Essa é a certeza daquele que realmente ama Cristo. Ele disse: pode me lançar às feras,
A dor será por mais ou menos 1 hora. Mas eu passarei a eternidade no céu. Então aquele homem mau, ele disse, então, já que tu não teme minhas feras, eu vou te queimar vivo na fogueira. Tu será consumido pelo fogo. Mas esse homem, sem temer, com paz no espírito, disse, você me ameaça com o fogo que queima por no máximo 1 hora. Eu te falo de um fogo que queima para toda a eternidade. E que se tu não te arrependeres, queimarás eternamente. Então ele achou que podia parar a palavra de Deus. Ele condenou Policarpo de Esmirna à fogueira, em praça pública. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Que Deus, ele provou para aquele homem que a última palavra vem do Senhor. Aquele homem, quando os romanos acenderam a fogueira, um arco de energia celeste vindo da parte de Deus envolveu Policarpo de Esmirna e o fogo não o consumiu. Mas acontece que Policarpo de Esmirna, ele praticava a oração. Ele orava, ele buscava a Deus. Eles tinham comunhão que nós deveríamos ter. Muitos temem a tribulação e a perseguição. Mas é na perseguição que se encontram os verdadeiros cristãos. Olha aí, Jesus. O governo confiscava os bens. Eles não podiam trabalhar. Eles não podiam nem sequer caminhar pelas cidades. E eu estou falando de províncias romanas. Eu estou falando num período que o templo de Israel foi destruído. Eles caminhavam desgarrados e se escondendo, mas nunca negaram a sua fé. João, então, ele tem essa revelação dizendo, escreve a Esmirna, escreve a Éfeso, porque Deus tinha algo a tratar com outras igrejas, como Éfeso. Ele tinha elogios para Éfeso, mas ela tinha abandonado o primeiro amor. Ela era tão rígida que ela muitas vezes se esfriava na presença. E isso foi advertência para ela, para que Deus não tirasse o lugar dela do meio dos castiçais. Ele disse, arrependa-te. Arrependa-te para que o teu castiçal não seja tirado, para que tu não perca a tua salvação. Mas Esmirna, se nós olharmos, não recebeu advertência. A terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem de sacrifícios da idolatria e se prostituíssem.
E assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que está acontecendo com Pérgamo? Pérgamo, ela tem algo que Deus adverte ela. Ela permite aqueles que têm a doutrina de Jezabel, a doutrina de Balaão, aquele que ensinava o povo a pecar contra Deus. Perseverava, buscava, mas também deixava. Coisas que Deus elogiou a Éfeso, que eles não deixavam, eles não permitiam falsas doutrinas e heresias em meio às igrejas. Eles reprimiam as falsas doutrinas. Mas Pérgamo, pelo contrário, ele permitia, ele se ocultava. Então Deus o advertiu. Porque se você pegar uma cesta de maçãs e botar uma maçã podre no meio delas e não tirar, ela vai contaminar e apodrecer as outras. É que nem você pegar uma brasa e colocar em meio a um graveto. Ele se consome e consome os outros. Assim é a falsa doutrina e a heresia. Se ela não for retirada do meio, contamina a igreja. E Pérgamo não estava fazendo isso. Estava deixando disseminar um falso evangelho entre as pessoas. E nos dias de hoje acontece. Essas cartas eram advertências e elogios à igreja daquela época. Mas ela resplandece em nós, porque muitas vezes nós deixamos. Quantas vezes temos ouvido teoria da prosperidade, visando mais o dinheiro e os bens materiais dessa terra do que a salvação? Já não se fala mais em salvação, já não se fala mais na volta de Jesus, em arrependimento. Pérgamo também estava passando pela mesma dificuldade. Porque quando permitimos falsas doutrinas em nosso meio, nós estamos permitindo que almas sejam enganadas e levadas à apostasia. Porque a nossa igreja, a nossa era é chamada a era da apostasia, a era apóstata. Porque não somos nem quente, não somos frios, somos mornos. Nós buscamos a Deus, mas permitimos muitas vezes falsas doutrinas sem advertir, sem ensinar muitas vezes ao povo o verdadeiro evangelho. Buscai só primeiramente ao Senhor e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas devemos ser mais rigorosos, mas sem perder o primeiro amor, como aconteceu com Éfeso. Olha o quanto essas cartas nos ensinam, nos levam a refletir. Devemos ser como Esmirna, que era caridosa e fiel ao Senhor. Porque Esmirna passava por tribulações, assim como todas as outras passaram. Mas elas não deixavam esfriar dentro delas o amor fraternal, um pelos outros. É o levantar quando alguém está caído. É não apontar o dedo. É dizer: ei, eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Jesus de Nazaré. Aqui Apocalipse está nos falando dessas cartas. A cada
cada uma das igrejas. Glória a Deus. Mas também o Senhor revelou coisas mais intensas acerca dos selos. Os selos que estão em um livro, escrito por dentro e escrito por fora. Num livro a qual um ancião disse: quem é capaz de pegar o livro Aleluia. e desatar seus 7 selos? João, levado em espírito, via o grande livro. Mas acontece que ninguém era digno de nem sequer olhar para ele, nem de pegá-lo e desatar seus 7 selos. João, assim como nós choraríamos, João chorou. É a nossa única esperança, é a única solução. Ninguém era digno. Foi procurado entre os anjos alguém digno, e não foi encontrado ninguém digno. Ainda que os anjos louvassem ao Senhor, ainda que os serafins dissessem santo, 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 ninguém era digno. Aleluia. Foi olhado para a terra. Se alguém era digno de olhar o livro e desatar os 7 selos, ninguém foi achado. Porque não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus, como diz em Salmos. E João chora, porque era a nossa única esperança, os selos serem rompidos. Mas então, aquele ancião, ele olha para João e diz: não chores. Não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, que foi morto e reviveu, ele foi achado digno de abrir os selos, pegar o livro e desatar seus 7 selos. Aleluia. Aquele, Glória a Deus. aquele que foi rejeitado, que foi cuspido, Aleluia, que Senhor. foi açoitado, seu sangue foi derramado. Glórias. Aquele que sofreu todas as coisas, Aleluia. ele Glória a comprou. Deus. Ó Senhor, Ele aleluia. comprou para Deus um povo escravizado. Um povo que Satanás disse para ele: ei, você vai comprar esse povo, mas eles vão lhe cuspir na cara. Eles vão te negar 3 vezes. Vão te trocar por 30 moedas de prata. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que ele disse? Eu vou comprá-los, porque eu os amo. E Deus amou o mundo de tal maneira Aleluia, Jesus. que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então nós encontramos o ancião dizendo: não chora, João. O leão da tribo de Judá, ele ressuscitou para desatar os 7 selos. Aleluia. Ele foi achado digno, João. Glória. Aleluia, Jesus. Então, o Cordeiro de Deus, ele segura o livro Só ele. que estava selado com 7 selos. E ele começa então pelo primeiro. E rompeu-se o primeiro selo. Aleluia. O horário está estourando. Mas eu tenho que falar pelo menos os selos, para que possamos refletir durante a semana. Quem quer ouvir? Glória a Deus. Ei, E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui há uma controvérsia entre os teólogos.
Há aqueles que dizem que é se tratar de Jesus. Mas a evidência é grande. O cavalo é branco. E o cavalo, ele imita o cavalo de Jesus. Quando ele vem, e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O cavalo também é branco. Mas eu tenho aqui uma coisa que mostra quem é. A esse cavaleiro foi dado um arco. E saiu vitorioso para vencer. O branco do cavalo representa a paz, mas o arco representa a guerra. É a falsa paz. O cavaleiro branco representa o anticristo. Antes, há uns 10 anos atrás, não se falava em anticristo. Não se falava em arrebatamento. E hoje, se você olhar no YouTube, você vai ver o templo sendo reconstruído. Você vai ver a paz na Palestina, a aliança da Palestina em trabalho. Alguém vai reconstruir o templo. Alguém vai fazer a paz que há milênios é buscada. A paz entre judeus e árabes. É uma aliança entre famílias. Porque os árabes descendem de Ismael. E os judeus israelitas descendem de Isaac. E há uma briga milenar entre eles, porque Ismael acredita que ele é o primogênito. Ismael, filho da egípcia Agar. Mas acontece que, segundo a promessa, Isaac é o herdeiro. Porque Ismael, ele é filho extraconjugal. Glória a Deus, aleluia. E isso é uma briga entre eles, uma briga milenar. Os árabes acreditam que a Terra Santa é deles. E os israelitas dizem, não, a terra é de Isaac. Herança para Jacó é de Israel. E eu te digo que de Ismael descendeu 12 tribos. Deus abençoou também Ismael por causa do sangue de Abraão que corria nas veias de Ismael. 12 tribos foi-lhe dada. E para Isaac 12 tribos. Mas acontece que o herdeiro continua sendo Isaac. A terra pertence a Israel. E essa briga, ela tem perpetuado por gerações. Mas alguém vai fazer a paz entre eles. É o anticristo. Porque ele será uma pessoa que os judeus buscam por muito tempo. Sabe por que eles não aceitaram Jesus? Pelo simples fato, porque eles buscavam um governador político. E Jesus veio montado num jumento, humilde, e pregando arrependimento. Mas eles vão ser enganados por alguém que vai vir para triunfar e fazer a paz entre Palestina e Israel e erguer o terceiro templo que eles tanto almejam. E um dos sinais que eles já começavam a evidenciar era a criação novamente da novilha vermelha, que tinha sido quase que extinta. Há muitos anos não se conseguia um exemplar da novilha vermelha. E diziam que a 12ª novilha vermelha seria a novilha para ser oferecida no terceiro templo, para a purificação dos sacerdotes e do altar do templo. E já conseguiram, alguns exemplares, a genética conseguiu trazer à existência novamente a novilha vermelha. As roupas sacerdotais já estão prontas. O menorá já está pronto para colocar no templo. Só falta o templo ser construído.
E somente uma pessoa é capaz de erguer o templo, a quem os judeus vão chamar de Messias. E nós sabemos muito bem quem é. Esse é o cavalo branco. Aleluia. Mas poucas coisas. Não. Virou a página. Glória a Deus. Aqui. E saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi dado para que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse é o segundo selo que Jesus rompeu. E guerra se chama esse cavaleiro. E ele se chama a Terceira Guerra Mundial. Nação contra nação e reino contra reino. Porque foi-lhe dado uma grande espada para tirar a paz da terra e fazer que os homens lutassem um contra os outros, trazer a discórdia e o desentendimento. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e nem o vinho. Esse cavaleiro se chama fome e miséria. Ele reflete no aumento dos preços, em que o homem trabalhará o mês inteiro e o seu salário conseguirá o mantimento somente para poucos dias. Nós temos visto nas partilheiras o arroz subindo para 20 e tantos reais, 40 reais. Não te assuste, vai piorar. É o terceiro selo. É a escassez. É as pessoas brigando por comida, como estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e muitos outros lugares. Só que isso vai ser global, vai ser mundial. Mas não te assustes, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Porque se faltar o alimento, Deus proverá o maná do céu, como aconteceu com Israel. É só ter fé. É só confiar naquele que nós servimos. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele trazia por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. A este cavaleiro em especial foi dado um poder que aos outros não foi dado. Poder para matar a 4ª parte do planeta. E o jeito que ele mata representa os outros 3. Por fome, por guerra, por peste e pelas feras da terra. É morte. E o inferno o segue para matar os ímpios e os justos. Mas eu tenho algo ali dizer, que os justos ele não pode tocar. Porque quando a morte chegar para o justo, ele vai ver um selo, chamado selo do Espírito Santo. Meu Deus. Oh, glória! É Jesus. Por isso devemos buscar o batismo do Espírito Santo. Porque é o selo de Deus para a vida eterna. Na pandemia nós vimos justos e injustos
santos e ímpios morrerem. Mas aquele que renasceu de novo, aquele que nasceu de novo, morre apenas uma vez. Mas aquele que nasceu apenas uma vez, morre 2 vezes. Você conseguiu entender? Aquele que nasceu uma vez, somente uma vez, morrerá 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. Mas aquele que nasceu 2 vezes, morrerá apenas uma vez, somente a física, porque irá para a salvação eterna, a Nova Jerusalém. Mas eu também tenho um mistério para te contar. Aquele que nasceu 2 vezes, em alguns casos, não vai morrer. Aí você vai me perguntar, mas como isso? Porque o Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Glória. É 1 Tessalonicenses, né? Olha que palavra bonita. Acabou de passar aí. Eu preciso te mostrar essa palavra porque ela é muito bonita. Essa Apocalipse. Aí. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Glórias, E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Uma vez eu estava conversando com meu pai, quando ele ainda trabalhava no sítio, só com limpezas. E eu ia lá incomodar um pouquinho, como sabe, né? E eu falava para ele acerca da ressurreição dos mortos. Meu pai um dia me falou, e eu me lembro como hoje, que a pessoa morre apenas uma vez só e depois já era. E eu disse para ele, mas Jesus prometeu que ele ressuscitará todos os mortos que morreram em Cristo Jesus. Todos que morreram aguardando essa promessa vão ressuscitar em um piscar de olhos. Oh, glória. No momento que eles ouvirem a voz de Deus, ao ressoar da última trombeta, Jesus. eles ressuscitarão primeiro. Primeiro é eles, depois é nós. Então iremos nos encontrar com eles. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, não é Jesus que vai vir buscar, sabia? É o Espírito Santo. Ele vai nos levar para nos encontrar com o noivo. Meu Deus. Oh, glória. Então não te apavore da tribulação. Policarpo de Esmirna, o apóstolo João e todos os apóstolos, toda a igreja primitiva que foi martirizada, eles acreditavam nessa promessa. E eles ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Meus irmãos, o tempo já passou 15 minutos. E esse estudo ele completo para que nós pudéssemos entender, e iríamos precisar no mínimo 1 mês. Por isso, não faltará oportunidades para que possamos ensinar passo a passo sobre a escatologia do Senhor. E isso nos traz vontade de conhecer mais. Glória a Deus. Porque só chegamos em todo esse tempo apenas 4 selos e as cartas. Mas tem muito mais pela frente. Porque o 5º selo é os mártires. Você vai gostar de saber que eles estão debaixo do altar de Deus no seio de Abraão, no 3º céu. E eles clamam por justiça. O 6º selo são catástrofes que vão acontecer. E o 7º selo é um silêncio por meia hora no céu.
E sabe qual é o mistério desse silêncio? É quando Jesus vem para arrebatar a igreja. Meu Deus. Oh, aleluia. Porque ele descerá com todos os anjos do céu para a grande colheita, em que o trigo será colhido. Lembra da parábola? Lembra? Separado do joio. Será colhido e levado para onde? Quem lembra? Para o celeiro. Mas acontece que o joio também será colhido, mas será triste, porque será lançado no fogo. Já sabia? Lembra da passagem linda que a missionária Gabriela leu? Salmo 37. Que não devemos invejar o ímpio, É, porque rapidamente será ceifado. Essa é a diferença do que crê no Senhor e segue, e pratica, e busca entendimento no Senhor. Ele será poupado do dia mau. Por isso ele nos adverte: buscai o Senhor e faça o bem. Porque o ímpio, ele busca as coisas da terra. Ele prioriza as coisas da terra. E será triste o seu fim. E nós temos um testemunho sobre isso. O rico que estava no Hades, quando ele lembrou da família e não queria que eles estivessem com ele. A nós é dada essa oportunidade de nos dedicarmos como a igreja de Esmirna se dedicou. A igreja de Filadélfia também não teve repreensões, sabia? Era a igreja missionária. A igreja que pregava e evangelizava na rua, que estendia a mão para aquele necessitado, aquele que dava a cesta básica para aquele que não tinha o que comer. Essa é a obra do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quem quer saber mais Obrigado, Jesus. sobre escatologia? Glória a Deus. Aleluia. Voltaremos. Glória a Deus. Vamos rapidamente. Essa aqui é a estrutura que o presbítero Breno deixou, ó, tá aqui no slide ali, ó. Ele começou. Essa é uma estrutura dividida em várias partes do Apocalipse. Ele falou aqui sobre as 7 cartas, né? As 7 cartas às igrejas, né? Também tem a visão do trono de Deus. Ele não chegou ali, ele já partiu para os selos lá. Depois ele vai explicar mais sobre os selos. E a gente nem chegou ainda lá na volta de Jesus, né? A gente não chegou.